Abel Braga foi ou não foi o cara que livrou o Internacional do rebaixamento? Quem colocou essa situação em dúvida foi o jornalista Mauro César Pereira. Na tela tá aí o que ele disse, hein? Em resumo, ele falou que o Abel pouco fez em 2 jogos e o Inter escapou muito graças ao frango do goleiro Cleiton do Bragantino. O que vocês acham? Vocês acham que a imprensa gaúcha, nós valorizamos demais o feito do Abel? Ou não, falta um conhecimento lá? Não, acho que todas as homenagens elas são justas. E o torcedor do Internacional precisa saber por que existe essa mágoa. Porque o Abel machuca tanto os flamenguistas. Por quê? Porque teve um jogo aqui, eu não vou me lembrar o ano, mas teve um jogo aqui que o Abel veio como técnico do Flamengo. Isso é 2019. Ele pega o time pré-Jesus. Isso, 2019. E naquele jogo, acho que é um jogo de Campeonato Brasileiro, o Inter ganha do Flamengo aqui. E o Abel vai para a coletiva e, ao invés de falar sobre o time do Flamengo, ele fala sobre o time do Flamengo, só que o Abel elogia o Beira-Rio, Cacau. Aí ficou magoado. O Beira-Rio, o que é esse estádio aqui? Esse estádio aqui é lindo. É lindo, é a expressão do Abel. Isso aqui é lindo, espetacular. O Abel é colorado, Mauro César. O que eu vou fazer? Ele é colorado, ele é identificado com o Inter. Ele elogiou o estádio Beira-Rio e depois que ele foi, depois dessa entrevista, ele elogiou também. Então, é natural que o torcedor do Flamengo fique magoari com o Abel. E também não tem um carinho especial pelo Abel, porque o Abel não deu o resultado esperado lá no Flamengo. Né? Ele assumiu o time, depois sai o Abel e ainda chega o Jorge Jesus, que tem muito mais sucesso. Né? Talvez tenha sido o maior treinador do Flamengo aí nos últimos anos. Da história. E aí, claro, o César tem que falar alguma coisa diferente do que os outros estão falando, né? Para ele ter a repercussão. O Abel machuca vocês. Eu sei que o Abelão machuca vocês. Mas tenta dar uma seguradinha, o Abelão machuca. Tentando dar um tom assim, que não seja tão... Um pouco mais de linha de seriedade à frase, tá? Única e exclusiva frase. Isso revela muita coisa, tá? Eu não entro muito nessa linha mais clubística, tá, Vaguinha? É quem não tem a leitura emocional das coisas. E eu acho que esse jornalista talvez não tenha isso, entendeu? Não tem que ter, né? Ele não tem que ter. O que ele pega? Ele pegou o Abel perdendo para o São Paulo e ganhando do... O Abel tem uma derrota e uma vitória. Quando ele diz ali que o Inter foi mal na temporada, o Vaguinha concorda, todo mundo concorda. Então, o problema é que ele não dá a leitura emocional para o que o Abel trouxe para o ambiente. E o futebol, gente, o futebol, ele precisa... Desse tipo de emoção. Desse tipo de emoção. Exatamente. E o futebol precisa de ídolos. É claro. O futebol é isso, é entretenimento, é venerar algumas pessoas, venerar alguns ídolos. E o Abel, poxa vida, o Abel é nosso ídolo. O Abel é o maior treinador da história do Internacional, para não entrar em polêmica. É o maior treinador do Inter, né, da história do Internacional. Ele chega e depois de ganhar a Grenal do século, ganhar a Libertadores da América sem ser favorito, ganhar Mundial contra o Barcelona. Ganhar Mundial contra o Barcelona. Não foi contra o sei lá quem, não quero criar polêmica aqui, mas foi com o Barcelona. Aí ele volta no momento de definição de história do clube, sabe? Volta e aí tem a presença dele. Poxa, perde o João Paulo. E na última rodada acontece tudo o que aconteceu, com o Inter ganhando o seu jogo, que talvez fosse outro treinador, poderia ganhar também. Eu disse que o dia que o Inter não ganhar do Bragantino em casa, o Inter não for favorito para ganhar do Red Bull Bragantino em casa, tá tudo errado. Talvez se fosse o Ramon Dias, talvez o Inter tivesse vencido também. Mas aí acontece toda a combinação de resultados e a gente coloca a maior parcela de responsabilidade, de méritos para esse senhor que aceitou o desafio, que estava na casa dele. Agora, tem que entender por que o Mauro César tem a bronca. Tem a bronca porque o Abelão machucou eles. Não pode falar nada contra o Flamengo. Calma aí, temos a notícia aí, ó, dia 1º de maio de 2019, técnico do Inter no título mais importante da história do clube. Machuca. Vamos falar sério. Vamos falar. A opinião do Mauro é uma opinião de quem tá vendo o negócio à distância. A opinião dele não tem nada demais, gente. Só que vamos lá, quando o Abel chegou, o que a gente discutiu aqui? Todo mundo concordou que o Abel não teria culpa nenhuma se o Inter caísse. Por quê? Porque não tinha muito o que fazer.
Ele chegava com 7 dias para fazer 2 jogos. Se o Inter ganhasse os 2 jogos, o Inter estava livre do rebaixamento. O Inter não ganhou. O Inter tomou 3-0 do São Paulo, num jogo que o time foi uma bagunça, foi a mesma coisa que tinha sido contra o Vasco com o Ramon. E depois o Inter ganhou do Bragantino, quando ele escalou um time mais parecido com o do jogo do Santos, que foi o melhor jogo do Inter. Não teve nada de extraordinário aí. E o Inter não caiu também porque o Ceará não ganhou porque o Palmeiras ganhou do Ceará e porque o Botafogo ganhou do Fortaleza. Se Botafogo ou Palmeiras, um dos dois não ganha o jogo, o Inter cai. Não, mas então o Inter não fez nada de absurdo. Tá, e uma coisa O Abel... Não, é que se ganha do São Paulo, tu não dependeria de outros, entende? Não tô culpando o Abel. Tô dizendo que não foi um feito nada absurdo. Tá, mas o que a gente falava aqui também era que o Abel vinha para 2 jogos, não para mexer muito na questão técnica e tática, mas ele ia mexer no emocional. Isso. Esse foi o assunto, desde sempre. Sim, mas, por exemplo, o Beira-Rio não votou no domingo. Não. A gente imaginou que nesse efeito não teve 20 mil pessoas. Agora, o Abel ele tem que ser sempre elogiado por ter aceitado vir, que ele não precisava vir, por ter tido e até a grandeza de ignorar, por exemplo, o Barcelos foi o presidente que abriu mão dele em 2020. Ele disse, eu não vou voltar para tentar ajudar o Barcelos. Ele voltou pelo clube, pela torcida, então esse elogio ele vai sempre merecer. Agora, a questão prática dos 2 jogos, de fato, não foi nada extraordinário. A crítica e que aí eu faço, entra a questão da idolatria. Mas a crítica que eu faço à opinião, porque ele deu uma opinião e eu posso fazer uma crítica à opinião dele, não sem problema nenhum. E eu não estou aqui diminuindo ele, pelo contrário, não sei não acompanho, não tenho o hábito de acompanhar. Mas eu estou dizendo, e não é por nada, não tenho só o hábito de acompanhar. Só que ele tirou uma parcela que tu está colocando, que é emocional. Tá, mas o emocional Sim, não é racional, total, gente. Tá, mas É que o o emocional futebol não é racional. Pois é, mas o futebol não é racional. Tá, mas aí a gente tem que tentar trazer o racional, porque senão não vamos mas fazer ele- nada. Sim, mas é ele nítido aceita. que Senão a gente vai não chegar é racional nessa reta final do Internacional. Munari, vamos combinar o seguinte, o Mauro César não precisava falar nada sobre o Inter, deixa ele lá falando sobre o Flamengo. Mas é que as pessoas podem não, falar mas não sobre tem que qualquer falar, coisa quando ele o tem uma assunto- bronca pessoal com o Abel, só pode ser isso. Mas não é que de Pô, fato... o cara saiu da casa dele, tava lá, veio aqui pra ajudar o Inter, ajudou. Aí o cara vai lá dar uma opinião porque tá magoado com o Abel. Porra, sei lá, porque o Abel não foi bem no Flamengo, Mauro César. Todo mundo sabe. Aí tu ficou brabo com isso e tá dando uma porrada no Abel de graça aqui. Vai falar do Flamengo, não enche a minha murcilha. O Ricardo Lisboa mandou assim, na verdade ele não tinha tempo de fazer nada, estão misturando as coisas, o que fez antigamente com o hoje. Ganhou um jogo em casa contra o Bragantino, mas na verdade deu sorte porque dependia dos outros resultados. O Alberto, concordo plenamente com o Munari. O Leandro, Abelão tem 50% de aproveitamento nessa volta dele. Melhor que muitos que passaram recentemente por aqui. O Gabriel, eu gosto assim. Muito bom o programa de vocês. Muito obrigada. E a Silvana Martins, o mundo paralelo do Vaguinho é surreal. Tem um ponto da idolatria que eu acho que aí sim que é um debate. Por exemplo, agora se discute, né, fazer a estátua, botar o nome do Beira-Rio, quem fez tatuagem. Gente, o Abel já era o maior técnico da história do Inter. Ele ganhou do Barcelona em 2006. Então, essa história de estátua não é por agora. É por tudo? Tinha que ter sido discutido isso antes. É que agora é que também vira moda, os caras começam a fazer tatuagem, começam a ganhar clique com isso, a ganhar views com isso. Também tem um monte de gente que gosta dessa coisa aí também, né? Que faz pra aparecer, pra ganhar. Não, um monte de gente faz. Que é na era da rede social. Em 2006 não tinha rede social pra pedir estátua pro Abel. Sabe? Então não dava. Era Orkut, ninguém viu quando escrevia no Orkut. Eu gostava do Orkut. Então vai muita gente nessa onda. Pra mim, a vitória do Abel em 2006 no Mundial é a maior vitória de um clube sul-americano na história do Mundial pela diferença. Porque até os anos 90 a diferença não era tão grande. Tu vai pegar lá o São Paulo do TV, pô, tinha Raí, tinha Miver, tinha Zete, caras que estavam na seleção da Copa de 94. Não tem comparação. A partir dos anos 2000 a diferença ela começa a aumentar muito e o Inter foi o que ganhou na maior diferença. O time do Barcelona era era o melhor time do mundo. O São Paulo... Não, tô falando lá atrás também contra o São Paulo. Sim, mas o São Paulo também tinha um timaço. Sabe? Nossa. Tu pega até o Boca que ganhou do Real Madrid nos anos 2000, pô, tinha Palermo, tinha Esqueloto, tinha Batalla, tinha Riquelme, tinha Ibarra, tinha cara de seleção. O Córdoba jogou Copa do Mundo pela Colômbia. A diferença do Inter de 2006, ela é a maior, porque os outros brasileiros que ganharam naquela época, o São Paulo ganha do Liverpool. O Liverpool não era o melhor europeu quando ganhou a Champions. Não era. Tanto que nem ganhou o campeonato inglês. E o Chelsea não era o melhor europeu quando ganhou a Champions de 2012. O melhor europeu naquele momento era o Barcelona do Guardiola, que eles ganharam, sabe lá Deus como, naquela Champions. O Barcelona de 2006 era o melhor time do mundo e o Inter ganhou com um time que não tinha nada demais. O time do Inter não tinha um jogador de seleção brasileira. Tá, vamos lá. Então, assim, pra mim é a maior vitória da história. É por isso que o Abel merece estátua, não porque ele ganhou esse jogo do Bragantino. Tá bom, vamos falar